Então, o teste psicológico é um instrumento da psicologia, um instrumento científico, portanto, ele tem critérios de qualidade e que avalia construtos psicológicos, então fenômenos que são estudados pela psicologia, comportamentos, personalidade, habilidade social, inteligência. Para que esses testes psicológicos possam ser considerados efetivamente como requisitos com qualidade, o Conselho Federal de Psicologia estabeleceu há 13 anos atrás um sistema de certificação que recentemente, em 2012, quando ele completou aproximadamente 10 anos, foi considerado como um dos melhores do mundo. Então, esse sistema de certificação, o instrumento, o teste, ele passa por uma análise de especialistas, então de pessoas que entendem construção de testes psicológicos, e são avaliados alguns requisitos. Então, por exemplo, será que aquele teste avalia aquilo que ele diz que avalia? Então, um teste de perfil de comportamento, ele efetivamente é capaz de avaliar perfil de comportamento? Então, ele é submetido a uma série de pesquisas científicas até que esses índices sejam satisfatórios e agreguem a ele esse status de teste psicológico e, portanto, de um instrumento científico. Então, é importantíssimo que dentro desses processos de avaliação psicológica sejam usados esses testes psicológicos que possuem esses estudos, porque eles têm essa certificação e com isso eles vão garantir um processo de avaliação psicológica mais efetivo, de modo que responda à questão. Então, dentro de um processo de seleção, recrutamento de pessoal, de escolha de perfis, de líderes, o avaliador, o psicólogo vai ter condição de realmente dizer que aquele seu resultado é um resultado confiável. Para um teste ser considerado como um teste psicológico, ele tem que atender a alguns critérios mínimos, que a gente chama de requisitos mínimos. Então, ele tem que ter um manual, que é um livro, que apresente toda uma fundamentação teórica. Então, tem que haver essa recuperação da literatura de que aquilo é estudado realmente pela psicologia. Ele precisa ter evidência de validade, que é isso que eu disse há pouco. Então, ele se propõe a avaliar a personalidade, mas ele realmente avalia a personalidade? Tem que haver demonstração empírica para confirmar isso. Ele tem que ter outro critério que a gente chama de precisão, que é a margem de erro. Então, o teste psicológico tem que ter uma margem de erro pequena, para que ele possa realmente colaborar com as decisões, né? E ele tem que ter tabelas normativas que permite que aquela pessoa que vai ser submetida à avaliação possa ser comparada com outras pessoas já pesquisadas e que responderam a esse instrumento. Então, são esses os critérios mínimos. O instrumento em especial que você se refere, ele foi encaminhado para o Conselho Federal de Psicologia. Ele foi analisado em relação a esses critérios, mas ele não possuía os requisitos mínimos, os critérios mínimos. A empresa foi notificada e os psicólogos também foram avisados, orientados, no sentido de que esse não é um instrumento que está pronto para ser utilizado pelos profissionais quando desses processos avaliativos. Então, os instrumentos que não estão em condições de uso, eles aparecem numa relação por eles não apresentarem algumas dessas qualidades que são indispensáveis para que um instrumento seja confiável.